Gente, tudo bem? Então, respondendo a mais uma pergunta, vou ler aqui na íntegra a pergunta que foi feita. Aqui, ó. Meu professor de História do Direito falou que a legislação penal do Império Brasileiro, que segundo ele eram as ordenações filipinas, o livro 5º, era cruel, brutal e desumana. Isso está correto? Então, gente, isso é um problema gravíssimo. Tem dois problemas aqui. Primeiro, o livro 5º das ordenações filipinas, ele é de antes do Império, tá? Em 1824, com a Constituição Imperial, começou a ser limitado o que estava ali. Em 1830, com o Código Criminal do Império, ele perdeu a vigência. Tudo bem? Esse é o primeiro problema. O segundo problema, e é tão grave esse problema, por quê? Porque você vai pegar qualquer livro de história do direito moderno, vai estar falando esse tipo de coisa. Entendeu? É o quê? É a interpretação de norma jurídica descontextualizada. A pessoa vai fazer uma interpretação de uma coisa que tem um hiato de séculos à luz do pensamento de hoje. E uma legislação tão importante para a origem do direito penal brasileiro, enfim, para entender, para compreender, é tratada dessa forma. Então vamos lá. O que você tem que levar em consideração? Tem que levar em consideração as circunstâncias da época das ordenações filipinas, entendeu? E a carga axiológica, meu Deus do céu, da época. Para se levar em consideração isso, você se transportar para a época, finge que você vai entrar num túnel do tempo e vai para aquela época. Ela estava padrão. Ela era uma legislação que atendia às demandas, os costumes e as circunstâncias. É desonestidade fazer esse tipo de julgamento. Entendeu? É a mesma coisa, isso é tipo de interpretação anacrônica, só que está nos livros de história do direito. História do direito brasileiro, história do direito penal brasileiro. Entendeu? Isso é interpretação anacrônica. É a mesma coisa que eu reclamar que Pedro Álvares Cabral veio de Caravela. Olha, como ele era burrinho. Por que ele veio de Caravela se ele podia ter vindo de Boeing 747 muito mais rápido? Entendeu? É o interpretar as coisas com hiatos de séculos, né? À luz dos tempos que nós estamos, entendeu? E esse tipo de coisa, quando pega um aluno, o aluno despreparado, que ele não tem obrigação de saber o que é carga axiológica, o que é isso, o que é aquilo, entendeu? Ele vai acreditar piamente, vai sendo reproduzido, depois futuramente ele pode ser um jurista, e assim vai. Então, é até uma observação que eu faço. Urge no Brasil um trabalho de revisão da história do direito. Porque enegrece o nosso passado, e a gente tem um passado muito bonito, um passado digno, um passado nobre. Enegrece o nosso passado com baboseira, com interpretação anacrônica, com desonestidade intelectual. Não dá. Um monte de coisa. Influências, por exemplo, isso é um outro exemplo. Influências da Revolução Francesa. Mas tem que se pensar que em Portugal tinha uma outra corrente. Entendeu? A gente vai ter que falar de Francisco Soares, a segunda escolástica, né? Que influenciaram a Península Ibérica. Então tem diferença. Por exemplo, quando as pessoas falam do absolutismo, já associam a monarquia. Mas essa teoria não é a teoria que era utilizada na monarquia portuguesa, por exemplo. A monarquia portuguesa, ela tem uma outra teoria. Entendeu? Que Deus, através do povo, elegiu seu monarca. Não era Deus direto que botava o monarca, entendeu? Como se l'état c'est moi, esse tipo de coisa, isso não tem a ver com a nossa origem. Então é muito importante o estudo da história.
e uma revisão na história do direito brasileiro, pelo amor de Deus. Tá bom, gente? Eu fico nervoso, eu fico indignado com esse tipo de coisa, porque eu sei que isso vai repercutindo e é um trabalho negativo, de formiguinha, que vai destruindo a história do nosso país, que vai destruindo a interpretação jurídica das nossas instituições, que vai denegrindo, por exemplo, o Império Brasileiro. O Império Brasileiro, poxa, teve a Constituição de 1824. Foi a melhor Constituição que o Brasil teve. Foi a melhor Constituição. Sem sombra de dúvida. Ah, mas na Constituição de 1824 fala de Deus. Meu Deus do céu. A maioria da população era cristã. Normal que o produto final, né, escrito do poder fale sobre Deus. Qual é o problema? Mas enfim, me acalmar aqui, porque esse tipo de coisa me deixa muito nervoso. Um abraço, gente. Fica com Deus, né?